Agora vamos reproduzir o logo do Photoshop com os shapes. Então você vai poder aumentar, diminuir, aumentar de novo e nunca vai perder a qualidade. Então vamos iniciar vetorizando o texto, que é a maior dificuldade ali, no caso, é o texto. Então você vai abrir uma imagem, caso você não tenha o Windows Vista, você utilize outro sistema operacional, você abre a imagem logo ps.jpg que está dentro da pasta de imagens do curso. Só que quem tem o Windows Vista pode utilizar-se aqui do aspecto visual do sistema operacional, porque os ícones aqui de instalação dos softwares Adobe ficam bem definidos, são grandes e tal. Então no caso aqui desse do PS, eu vou lá onde está instalado o PS, clico com o botão direito aqui, abrir o local do arquivo. Então eu altero aqui o meu modo de exibição para ícones extra grandes, né? Esta imagem aqui vai estar dentro da pasta do curso, caso você não tenha o Windows Vista. O Windows Vista permite também que você utilize desta ferramenta aqui, que é a tesoura, né? A Snipping Tool, você recorte partes da sua tela e salve como uma imagem, ou envie até para o Photoshop através do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou mesmo que você utilize outro sistema operacional e quer pegar alguma parte da sua tela, como se fosse uma foto, você pressione a tecla Print Screen, que é ao lado da tecla F12 do seu teclado. Então, o que você está vendo na hora é como se tirasse uma foto. Então, eu tirei uma foto exata disso aqui. Então, vou lá para o Photoshop. Fecho aqui, volto para o Photoshop. Vou criar um novo documento, File, New, e quando eu tiro um Print Screen ou aperto Ctrl+C em alguma parte de uma imagem, eu vou criar um novo documento e já me dá a proporção da imagem, no caso tinha feito uma seleção, ou no caso do print screen, ele dá a resolução total da minha tela. Eu utilizo essa configuração aqui, estou utilizando agora a resolução do meu monitor de vídeo, da placa de vídeo, 1440 por 900. Clico em OK e faço um Ctrl+V aqui, um comando Ctrl+V ou Edit Paste, então cola aquela foto ali que eu tirei, né? Uma coisa bem fácil. Eu vou selecionar aqui o logo do PS com a ferramenta retangular marquee. Então vou criar a minha seleção aqui, deste ponto até aqui embaixo. Eu posso pressionar o Ctrl+C de novo e colar no outro documento, ou posso fazer um crop a partir de uma seleção aqui, indo no menu Image, Crop. É a mesma coisa que a ferramenta Crop, só que ele faz o crop a partir da seleção ativa. Então, Crop, e recortou meu documento, eu tenho só o logo do Photoshop. Select, Deselect, eu retiro a seleção. Posso alterar aqui entre os modos de visualização, lado a lado, aí eu pego com a Move Tool, pego deste documento e arrasto para o outro, né? Só um pequeno exemplo que você pode fazer aqui. Para curiosidade, para você não ficar com curiosidade da Snipping Tool, é a mesma coisa aqui, só que esta ferramenta aqui, né? Ela fica até com uma transparência aqui. Você faz uma seleção aqui de uma área, por exemplo, esses dois logos aqui, ó. Seleciona. Aí a partir do momento que eu soltei a seleção, já abre a tela aqui, ó, com aquilo que eu selecionei da minha imagem. Aí eu posso salvar a imagem ou apenas copiar, editar, copiar. Aí eu coloco que não quero salvar aqui, eu só copiei para a área de transferência. Daí se eu for para o Photoshop, Ctrl+V ou Edit Paste lá, aparece aqui o que eu recortei, né? É legal essa ferramenta até no MSN, o pessoal que usa MSN quiser recortar uma parte, você copia dessa mesma forma aqui, o Ctrl+V você faz na telinha do chat do MSN que envia a imagem para a pessoa que você quiser. No caso eu até discuto quando eu estou trabalhando com os programadores do site ou fazendo outros trabalhos, a pessoa não está entendendo direito, eu faço isso, mando pelo MSN, a pessoa vê a imagem de maneira fácil. Então primeiro vamos entender aqui o que acontece se eu aumentar esta imagem. Vou pressionar o Ctrl e o T para abrir o Show Transform Controls, os controles de transformação aqui, a mesma coisa que em Edit Free Transform. Ou até mesmo, se eu desabilitar isso aqui, ó, vou cancelar aqui. Se eu marcar esta opção aqui, ó, Show Transform Controls, sempre que eu selecionar o objeto, a opção de transformação já vai estar ativa, né? Não é o caso aqui, não uso muito. Ctrl T. Então se eu aumentar aqui esta imagem, vou manter o Alt e o Shift pressionado. O Alt vai expandir a imagem quando eu arrastar aqui dos cantos, de dentro para fora. Cliquei e arrastei. Olha só como já perdeu a qualidade da imagem. Olha só como ficou serrilhado aqui. O gradiente nem tanto, embora também tenha sofrido perda. Só que
o texto, olha só como ficou serrilhado aqui a parte interna, que fica mais visível, né? Principalmente nas áreas onde tem curvas. Vou cancelar isso aqui. Então primeiro vamos reproduzir aqui o texto, né? Porque o gradiente é fácil demais. Então eu vou dar um zoom naquela região onde tem o texto aqui. Aqui o texto. Existem duas formas de você trabalhar quando você vai fazer isso com o texto, assim, convertê-lo para um objeto vetorial. Até com outros softwares, não só com o Photoshop. É uma técnica também que você usa. Você pode procurar uma fonte parecida com esse P, por exemplo. Isso aqui é uma marca da Adobe, dificilmente você vai encontrar algo semelhante, né? Principalmente do F. O P é mais simples, você até encontra. Então você pode pegar um texto, por exemplo, a letra P. Aqui no caso eu tenho aqui, ó, a fonte Adobe HSTD, só que não é igual a essa, ela é um pouco mais fina, né? Mas até você deve achar essa fonte na internet. Esse caso seja um logo aí que, nossa, você não tem, você tem pequenininho, você é obrigado a vetorizá-lo, né, para deixar maior. Photoshop não é um software especializado para fazer esse tipo de vetorização. Existe o Illustrator para isso e tal, mas também quebra um galho de vez em quando. Então no caso aqui, eu vou selecionar esta fonte. É um método, você pode fazer, é claro, com a Pen Tool aqui. Só que só estou dando uma dica como você pode fazer também de forma mais rápida. Então no caso aqui da ferramenta de texto, eu vou selecionar essa mesma fonte aqui, clico e vou escrever aqui o P, né? Porque o P maiúsculo. O P maiúsculo é bem diferente, ó. Bem diferente mesmo, ó. Só a parte interna ali que parece que se encaixa perfeitamente, né? Só que este layer de texto, né, que você escreveu o texto aqui, ficou com o P aqui, ele é um layer que você pode convertê-lo para um segmento de forma muito fácil. Vá ao menu superior, Layer, Type de texto e converter para um Workfat ou converter para um Shape ou converter para um caminho, segmento. Clico, ele fez o segmento em volta do texto. Agora isso aqui eu posso até deletar. Olha só que facilidade que eu vou ter aqui. Com a ferramenta Direct Selection, eu já seleciono esses dois pontos âncoras aqui. Clico, arrasto, ó, com o Shift pressionado até manter a proporção. Esse outro aqui, eu pego agora só aqui em cima, eu pego até esses dois, posso pegar de vez, ó, os dois. Colo lá em cima, onde é a posição exata. Esses dois aqui é a mesma coisa, ó. Seleciono os dois. Arrasto para cá, encaixando certinho. Agora seleciono só esses dois, posiciono aqui embaixo. Esse aqui seleciono, arrasto, ponho para cá, configuro aqui o grau de curvatura, os dois pontos, e já está aí o objeto vetorial, só faltando aqui, ó. Com o Shift pressionado, já retinho ali. Só configurar mais um pouquinho aqui, a parte de cima, né, encaixar perfeitamente. Aqui embaixo também. E é uma forma mais fácil que você tem aí, é só uma dica, uma forma mais fácil para você precisar. Porque um texto só, no caso o P e o S, você vai com a Pen Tool, você faz rapidinho também. Imagina se é um monte de texto, uma logomarca com um texto enorme que a pessoa tem, você vai precisar fazer isso. É uma forma aqui, só uma dica então, de forma mais ágil para você fazer isso. Aqui no caso do F, né, eu já vou fazer com a Pen Tool. Então eu vou selecionar a ferramenta Pen Tool, né, vou dar o primeiro ponto âncora, vou começar daqui. Dessa vez eu vou começar daqui. Clicar aqui, fazer uma linha reta aqui, eu vou pressionar a tecla Shift, dar um clique aqui e faz essa reta. Agora eu preciso de uma curva. A curva até aqui mais ou menos. Então eu clico, mantenho pressionado e arrasto, moldando ali exatamente a curvatura do S. Vou encerrar esse segmento aqui, mantenho a tecla Alt pressionada, dou um clique no último ponto âncora, aqui também. Certinho aqui, se eu precisar eu mantenho o Ctrl pressionado, configuro aqui certinho o ângulo da curva. Vou encerrar essa curvatura aqui também. Aqui você perceber, ó, tem um grande grau de curvatura aqui também. Então vou precisar aqui fazer mais um pouquinho da curvatura, ó. Deixar certinho, mais preciso possível.
Se bem que eu posso configurar depois, né, a qualquer momento. Encerro a curva aqui também deste ponto. E agora eu vou criar um outro ponto aqui. Legal, né? Não sei se vai ficar bom, depois qualquer coisa eu ajusto. Alt pressionado, dou um clique aqui, encerro aqui. Faço outra curvinha aqui. Alt pressionado de novo, clico aqui. Agora o Shift pressionado para fazer essa reta. Fez a reta. Até aqui mais ou menos agora. Com esta curva. Alt pressionado, mais um clique aqui. Vou até aqui agora. Clico, arrasto. Alt pressionado de novo, mais um clique aqui. Vou até aqui agora mais ou menos. Clique, arrasta. Fazer aquela curva. Alt pressionado, clique no último ponto âncora e vou fechar aqui, clicando, mantendo pressionado e fazendo também a curva final aqui. Então eu tenho aqui já os dois shapes. Olha só. Voltando aqui para o Path, eu vou dar um duplo clique e vou salvar, é claro, porque se eu criar outro acidentalmente já sumiu aí, já perco o meu trabalho. Então eu vou colocar aqui PUS o nome. Ok. Então agora eu posso fazer o que eu quiser com eles. Esse aqui no caso, este layer aqui, vou até deletar, vou manter aqui só para dar mais uma explicação agora de captura de cores, né? Este S aqui não está nem, algumas partes aqui não estão legais não, ó. Então eu posso selecionar a ferramenta Direct Selection, dar uns cliques aqui, ó, eu edito a curva, deixar ele mais perfeito. Então eu posso editar sempre que eu precisar. Olha só. Também. Pronto, certinho. Então, quando eu estou com esse segmento aqui, eu posso convertê-lo, né, em uma seleção, posso preencher com a cor do foreground, no caso aqui, vou preencher com de preto aqui, só que preciso criar um novo layer, né, porque o layer está invisível, então a opção aqui não está ativa. Agora, com o novo layer criado, clico, ele pinta de preto, tudo beleza. Só que essa forma aí também é destrutível, que se eu aumentar, como eu fiz o preenchimento com pixel, aí vai dar problema. Só que nesse caso aqui, eu vou fazer a captura da cor deste logo, né? Vou habilitar aqui. Então com a eyedropper, a conta-gotas aqui, eu clico dentro desse logo, eu capturo já a cor exata aqui. E vou criar então um layer de ajuste aqui com uma cor sólida, né? Com este, mantém aqui o caminho ativo, vá aqui nas opções aqui do layer e clique aqui na opção Solid Color. Então você vai criar um novo layer Solid Color já com a cor que eu capturei aqui marcado como padrão. Clico em OK. Então ele já aplicou este Solid Color, como o caminho aqui, no caso o shape estava ativo, ele já criou a máscara vetorial no layer aqui. Então eu posso alterar para qualquer outra cor que eu quiser agora. Perfeito. Vou pressionar o Ctrl Z só para voltar à cor normal. Esse layer aqui eu vou até deletar. Aqui os fetos eu posso retirar a seleção. Agora sim eu tenho um objeto não destrutivo. Esse caso aqui eu preciso capturar essa cor aqui ainda, do gradiente no tom mais claro até para o tom mais escuro. Só que eu vou mostrar uma outra forma para você fazer isso. Vou até deletar aqui, ó. Deletei, eu tenho só meu PUS, 100% de zoom do documento aqui, ó, o PUS. Falta só o Drop Shadow interno, né, para dar a característica aqui no texto. Só que agora eu vou querer fazer o meu gradiente, então eu preciso daquelas duas cores do logo. Caso você precise de estar trabalhando para agilizar assim, você precisa de uma cor de uma imagem que está fora dentro de uma pasta do seu computador. Você precisa abrir no Photoshop para capturar com eyedropper, pode ser uma cor de um cabelo, pode ser cor de uma roupa. Você vai precisar, ou até de um logo mesmo, a cor exata, você vai precisar abrir a imagem e clicar aqui com o eyedropper. Não, tem um truquezinho. Então você diminui aqui o tamanho do Photoshop, aqui não deixa ele em tela cheia aqui na tela, ó. Você clica aqui nesta opção, diminui aqui caso necessário, né? Arrasta pelos cantos aqui do software, né? Você vai diminuindo, aumentando, faz do tamanho que você quiser, ó. Diminui, aumenta, faz do jeito que preferir.
Então, no caso, eu vou deixar assim. Eu vou selecionar a ferramenta Eyedropper. Se eu arrasto aqui para o Photoshop, eu pego e capturo as cores que estão aqui, né? Só que se eu arrastar para fora, lógico, o ícone do mouse. Só que se eu clicar, manter pressionado o botão e arrastar com o botão pressionado para fora, eu passo a capturar as cores fora do Photoshop também. Olha, da grama, olha aqui na... Você vê por aqui, ó, a mudança. Clico, arrasto para fora, o tom de azul aqui, o tom de azul. Então é útil este esquema para você capturar, tem abrir uma imagem de Photoshop para agilizar o seu trabalho. Então no caso aqui eu vou pegar a cor mais escura do logo aqui, ó, do logo do PS, essa. Aí é simples, eu vou inverter aqui, passar este azul para o background, só pressionar a tecla X, ou dar um clique aqui. Agora está de cor do background, agora eu capturo a cor mais clara. Clico dentro da tela do Photoshop, arrasto para fora, clico aqui a cor e pego a cor mais clara. Agora volto aqui o tamanho original do Photoshop. Vou lá nos layers, aumentar aqui um pouquinho, e agora eu vou criar um layer com preenchimento gradiente. Certifique-se que nenhum caminho está ativo, está selecionado, senão ele cria a máscara vetorial também. Então agora eu vou clicar aqui e aplicar aqui um novo layer de estilo, né, onde tem os layers de estilo, um gradiente. Aqui eu tenho a opção de configurar que tipo de gradiente eu quero, então eu vou selecionar este primeiro, que é a mistura da cor do foreground com o background. Caso não esteja aparecendo essas opções aqui, faça reset aqui dos seus gradientes, e ele está como padrão. Só clicar aqui, Reset Gradients. Então seleciono este aqui, foi aplicado aí o gradiente, olha só que legal. Tenho outras configurações aqui e deixe habilitada só o ângulo aqui do gradiente, né? Só que esse caso aqui do logo não é um gradiente linear, né? Linha, ele é um radial e tem aquele círculo. Então venho aqui e com esta tela aqui eu arrasto aqui por fora, ó, com o cursor do mouse aqui, com esta caixa aberta, eu posiciono onde eu quero o círculo do gradiente. Olha só que legal. Aqui o tamanho, reverter, ó, inverter, ó. O mais escuro fica ali dentro, que não é o caso, né? E o jitter, uma maior qualidade aqui na transição do gradiente. No caso, vou deixar assim por enquanto, porque eu posso voltar na hora que eu quiser, olha, e configurar tanto a cor do logo do escrito PS como a do gradiente. Só que esse gradiente aqui, eu vou arrastá-lo para baixo, arrastar, deixar o logo do PS em cima. Agora, eu vou deletar, né? Eu poderia ter feito um quadrado aqui, criado o gradiente, que ele faria um quadradinho do PS. Só que eu fiz desta forma, caso você necessite. Porque aí você pode deletar esta máscara normal, que é criada, a máscara de pixels. Você clica, arrasta para a lixeira, deleta a máscara, hein? Clica na máscara e arrasta para a lixeira. Delete. Pronto. Aí está o gradiente. Agora sim, eu aplico aqui um Shape Rectangle Tool, com essas configurações também, ó, normais, fazer aqui a seleção aqui com o Shift pressionado, porque ele faz um quadrado perfeito, desse tamanho mais ou menos, solto, está aqui o meu Pet ativo, e seleciono este layer do gradiente. Então agora eu vou lá no Pets, ó, certifico que ele está selecionado em azul aqui, este quadrado, só do segmento. Agora eu vou lá no menu Layer, Vector Mask, e habilito aqui a opção Current Pet. Então ele aplica uma máscara ao layer que está selecionado com o caminho que eu criei agora. Clica aqui. Então olha só, então só é me revelado, né, voltando para layers aqui, só é me revelado aquela parte ali. Olha só que legal. E esta opção aqui, eu vou dar um duplo clique aqui que eu posso editar o gradiente a qualquer momento. Olha só que legal. Esta opção aqui, Align with Layer, você lembre-se que antes de eu aplicar, este gradiente estava grandão aqui, né? Porque na verdade é o layer inteiro que está com gradiente. Só que com esta opção aqui, olha só, agora sim do jeito que está, ele se ajusta à máscara. Então o gradiente é sempre aplicado à máscara. Só vou diminuir aqui o tamanho um pouquinho do círculo, né? Não é tão grande. Aliás, tem que aumentar um pouquinho, né? Centro um pouco, posiciono direito aqui, posicionar direito, clicar em OK. E agora aumentar o tamanho do texto aqui, seleciono este layer, Ctrl T, Shift ou Alt pressionado, aumenta de dentro para fora, deixa aqui, pressiona o Enter. Move Tool,
Posiciono aqui, vou aplicar o estilo. Duplo clique aqui no PS, né? Vou aplicar só o Drop Shadow, ou aliás o Inner Shadow, sombra interna. Retiro o Use Global Light. Tá legal assim, só aumentar o tamanho um pouquinho. Size. Ok. Reproduzir o logo do PS de maneira totalmente não destrutiva. Porque olha só, se eu selecionar os dois agora, Ctrl T nos dois layers selecionados, eu diminuo, eu aumento e a qualidade, ó, perfeita do logo nunca perde a qualidade. Não satisfeito ainda com isso aqui, clique aqui no cantinho, selecione a opção Convert to Smart Object, um objeto inteligente, que é o que você vai aprender depois ainda. Próximo passo agora, você vai aprender a criar um Custom Shape personalizado. Então está aqui o logo do PS, pode modificá-lo da maneira que for. Ctrl T, ainda mais como está com o Smart Object, eu vou deixar ele bem pequenininho lá. Enter. Agora Ctrl T, vou aumentar. Perfeita a qualidade sempre. Então até o próximo vídeo. É claro, salve aqui o seu PSD, guarde seu logo, né? Salve, save aqui com opção como PSD, selecione sua pasta, salve sempre o seu trabalho, que vai manter a característica dos layers para você editar posteriormente. Então até o próximo.